Graça e paz, que o Senhor te abençoe, minha irmã querida do Salmo 128, e que o Senhor te abençoe também, meu irmão querido do Salmo 128. E aqui estamos juntos para dar início a mais uma campanha do Salmo 128, pedindo ao Senhor humildemente que venha nos abençoar e transformar toda a nossa casa, toda a nossa família, toda a nossa parentela na família do Salmo 128. Porque nas primeiras palavras desse salmo está o segredo para uma vida abençoada. E o segredo é obedecer e temer ao nome do Senhor. Às vezes queremos, minha irmã e meu irmão, tantas coisas, mas não queremos obedecer e temer ao nome do Senhor. E aquele que obedece e teme ao Senhor, este será feliz. Este será feliz. A nossa família só será uma família feliz se ela for repleta de pessoas que obedecem e temem ao nome do Senhor. E teme ao nome do Senhor. E temer ao nome do Senhor é se sujeitar à vontade dele, né? Eu não sei se você sabe o significado de ter mansidão, a mansidão do Espírito Santo. Mansidão do Espírito Santo é se sujeitar à vontade do Senhor. Jesus era manso e humilde de coração, ou seja, ele aceitou fazer a vontade do Pai, que era que ele viesse aqui e tivesse uma morte, e essa morte de cruz, né? Então hoje vamos meditar sobre Rebeca. Ontem eu comecei a falar um pouquinho dela. Rebeca, ela era uma mulher que ela tinha 2 filhos e filhos gêmeos, né? Filhos gêmeos. E o Senhor disse que um deles, o mais moço, seria senhor do mais velho. Ou seja, o mais moço seria o sacerdote da família, seria aquele que iria apresentar Deus para as nações, né? Seria aquele que seria o primogênito, aquele que iria apresentar, que seria governar a família, porque naquela época o mais velho era o que reinava, era o que tinha comando sobre a família, né? E tinha um legado espiritual, porque ele era o sacerdote, né? E Esaú, filho mais velho dela, essas crianças cresceram, e Esaú trouxe desgosto para Rebeca e para Isaac, porque ele casou com mulheres hetéias, né? Mulheres pagãs, né? Isso trouxe muito desgosto para ela. Essas mulheres traziam amargura de espírito para Rebeca. E um dia, mas mesmo assim, Esaú era o filho preferido de Isaac. Mesmo assim, Isaac não queria tirar as bênçãos de Esaú. E um dia ela viu Isaac falando que iria abençoar, transferir esse legado sacerdotal por meio da bênção, né, da imposição de mãos, para Esaú. E aí ela foi lá e falou com Jacó. Jacó era o filho que ainda era solteiro e que era o preferido da mamãe, o preferido dela. E ela foi e induziu Jacó a enganar Isaac. Ela induziu Jacó a contar uma mentira teatral, a se passar por Esaú para enganar Isaac. Isaac estava cego, né? E ela foi lá e colocou em Jacó as roupas de Esaú, né, as vestimentas, ainda colocou nele pelo nas mãos dele, porque Esaú era peludo. E quando Isaac fez uma comida saborosa, porque antes de passar a bênção, Isaac queria comer o guisado preparado por Esaú, que Esaú caçava e preparava aquele guisado por pai. Então ela fez aquele guisado, já sabia os gostos do marido, né? Toda mulher, toda esposa, boa esposa, sabe os gostos do marido. E aí assim ele fez, e aí Isaac passou a bênção sacerdotal para Jacó.
Só acontece que teve uma coisa, e quando Esaú soube, Esaú ficou com muita raiva, Esaú quis matar Jacó, né? E Jacó teve que fugir para a casa do irmão de Rebeca. Ela falou, vai lá, fica lá até passar a ira do seu irmão. Só acontece que essa ira não passou, né? Essa ira durou-se muitos anos, né? Mais de 20 anos. E quando Jacó retornou, Rebeca já estava morta. Então, assim, ela morreu sem ver o filhinho dela querido, por causa de uma confusão que ela mesma causou. Então, minha irmã querida, a palavra de Deus fala que aquela que tem falta de sabedoria, ela deve pedir sabedoria ao Senhor. Se temos falta de sabedoria dentro do nosso lar, nós temos que pedir ao Senhor. Rebeca tomou partido entre os filhos. Desde eles crianças, ela já tomou partido entre os filhos, porque ela tinha Jacó como seu preferido. E com isso ela não viu que tanto Esaú como Jacó também precisavam do Senhor, né? Se Esaú era um filho rebelde que se casou com moças cananeias, Jacó era um mau caráter, era um filho de caráter duvidoso. Se você for observar bem a história, ele já tinha roubado o direito de ser o filho mais velho do irmão. Ele queria sim herdar aquele sacerdócio. Por quê? Porque aquele sacerdócio, junto com aquele sacerdócio, vinham bênçãos financeiras. Então ele era interesseiro, né? Então, às vezes, quando nós gostamos muito de uma pessoa, nós não vemos os defeitos daquela pessoa, nós só vemos os defeitos daquele outro que nós achamos rebelde, né? E os pais não podem ser assim, né? Os pais não podem ser assim. Então, tudo para ela ali era Esaú, tudo que estava prejudicando naquele lar era Esaú. O problema era Esaú, que casou com aquelas filhas de Et, que trouxe para ela a amargura, né? E depois ainda Esaú foi lá e casou com mais uma esposa. Foi lá, o negócio é as esposas, então peraí que eu vou pegar mais uma. Foi lá e casou com a filha de Ismael, né? Então, minha irmã, não haja da sua maneira, para de agir da sua maneira, para de agir dentro do seu lado, do seu jeito. Pare de murmurar contra os seus filhos. Pare em nome de Jesus. Pare enquanto dá tempo, enquanto ainda é tempo. Quando nós estamos aqui, ainda é tempo de consertar todas as coisas. Ainda é tempo. Pare de murmurar contra as suas filhas. Pare em nome do Senhor Jesus. Se te falta sabedoria, busque do Senhor. O Senhor, se tem uma coisa que Ele não nos nega, é a sabedoria. É a sabedoria. Vai diante dele e fala, Jesus, o que eu faço? Eu criei o meu filho desta forma, Jesus. Eu reconheço que eu criei mal, que eu eduquei mal. Então agora me ajuda, Senhor, a trazer conceitos sábios para os meus filhos. Me ajuda, Senhor. Eu trouxe a desordem para dentro do meu lar. Agora coloca tudo em ordem em nome do Senhor Jesus. Coloque em ordem, tenha misericórdia de mim. E me dê paciência, minha irmã. Porque a desordem, nós podemos causar desordem da noite para o dia. Mas a ordem do Senhor, ela não vem da noite para o dia. Porque às vezes, para colocar tudo em ordem, o Senhor precisa trabalhar no coração dos homens. Ele precisa trabalhar no emocional. Para que o perdão venha. A ordem na casa de Isaac demorou muito tempo. Sabe por quê? Para aquela casa entrar em ordem, Esaú precisou perdoar Jacó. Precisou perdoar verdadeiramente Jacó. E para também Jacó ser digno desse perdão, ele teve que sofrer na mão desse tio. Ele teve que reconhecer o quanto que ele precisava de transformação. E aí lá, morando lá na terra, junto com esse tio,
ele viu que ele precisava de transformação, ao ponto dele não querer mais ser Jacó, e Deus mudar o nome dele para Israel, sabe, para Israel. Então assim, minha irmã, peça ao Senhor sabedoria todos os dias. Não queira agir nas suas próprias forças. Não queira, sabe? Procure ver, né, o que você vê em seus filhos. Não vê de vida com o Senhor. De vida, às vezes é muito difícil uma mãe falar com os outros, uma dificuldade que ela vê em um dos filhos dela, mas com o Senhor você pode dividir tudo, porque se você esconder, é pior para você, é pior. E às vezes o que você faz? Às vezes o filho que você não tem muita coisa, você fala, mas aquele que é o preferido você esconde. Esconder não vai adiantar nada, não vai. Talvez se ela tivesse tratado você acha que quando Jacó comprou aquela primogenitura de Esaú, você acha que aquilo ali ficou em segredo? Claro que não. Mas se ele tivesse sido exortado por essa mãe, talvez não tinha dado esse problema todo que deu naquela família, né? Esse problema todo que deu naquela família. Porque todas as coisas que nós queremos conquistar tem que ser por meios retos, por caminhos retos, né? E não por caminhos tortuosos, né? O lucro desonesto, a gente não tem paz com esse lucro desonesto. Assim foi Jacó. Ele conseguiu a bênção, mas ele teve paz? Não teve. Ele só teve paz no dia que ele se arrependeu de tudo que ele fez. Amém? Vamos orar? Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade e fidelidade. Senhor, hoje eu te apresento, Senhor, todos os meus irmãos que estão aqui comigo nesse relógio de oração, nessa campanha em nome do Senhor Jesus. Te apresento todas essas petições. Te apresento todos que estão enfermos e doentes, pedindo ao Senhor a cura, não somente para todos nós, mas para todos os nossos familiares em nome do Senhor Jesus. Peço ao Senhor que a prosperidade para esses empresários. Peço ao Senhor que abra as portas para esses que estão desempregados. Peço ao Senhor, Pai, que restaure esses casamentos em nome do Senhor Jesus. E peço ao Senhor que cure essas pessoas que estão deprimidas, Pai, que prepare um esposo para esses meus irmãos que estão solteiros, querendo constituir uma família, mas que constituam uma família, Senhor, que seja uma família do Salmo 128, não uma família de Esaú, Pai, e não uma família de Esaú. Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe, em nome do Senhor Jesus, transforme a nossa família na família do Salmo 128, transforme os nossos pais, os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos irmãos, os maridos das minhas irmãs, Pai, em nome do Senhor Jesus, transforma os políticos desse país, Pai, transforme, Senhor, os nossos vizinhos, Pai, os homens da nossa cidade, do nosso bairro, Pai, em nome do Senhor Jesus, os homens do Salmo 128, para que nós possamos ser mulheres do Salmo 128, mulheres que são respeitadas, amadas, Pai, honradas, mulheres que têm paz, Senhor, para andar, Senhor, tranquilas pelas ruas, para que nossas crianças também tenham paz, para brincar tranquilas pelas praças, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Abençoe os nossos jovens, os nossos adolescentes, que eles sejam jovens, Senhor, abençoados, jovens, Senhor, que tenham o caráter de Cristo, Pai, o caráter de Cristo, jovens que honram os pais, Senhor, que honram os idosos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia, Pai, tenha misericórdia das nossas famílias, que teus anjos nos guarde, nos proteja, nos livre de todo o mal, Pai. Guarde a nossa direita, a nossa esquerda, a nossa frente, a nossa retaguarda. Coloca anjos, Senhor, à porta da nossa casa. Não deixe que o mal das pessoas passe, que o mal que estiver nelas fique do lado de fora. Que teus anjos tirem toda desordem que estiver acontecendo nos nossos lares, toda miséria, toda praga, toda sujeira, todo espírito de divisão, em nome do Senhor Jesus, todo espírito de confusão, de contenda. E que teu Espírito Santo, Pai, tire toda desordem que estiver acontecendo na nossa mente, Pai, no nosso corpo, Pai, no nosso emocional, em nome do Senhor Jesus. Nos cura, Senhor, do alto da nossa cabeça, a planta dos nossos pés, assim como o Senhor curou a sogra de Pedro, Pai, que nós sejamos curados dia após dia para te servir, Jesus, para te servir, porque como dizia o apóstolo Paulo, a nossa morte tem que ser lucro, Pai.
porque nossa vida tem que ser Cristo, tem que ser Cristo. E para a nossa morte ser lucro, a nossa vida tem que ser Cristo. Então nos cura, Pai, nos cura, nos dê bastante saúde para te servir, Jesus. Para te servir porque nós te amamos, Jesus, te amamos. E que assim seja, Pai. Tem de misericórdia de mim, Pai, das minhas irmãs que estão aqui, dos meus irmãos, de todos esses que estão me seguindo pelo relógio mundial de oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Que Jesus te abençoe. Meu nome é Giovana Cristina. Tenha sempre uma irmã para te ajudar em oração. Compartilhe essa palavra, se inscreva no canal, dê o seu like em nome do Senhor Jesus. Dê o seu like. Não esqueça de dar o seu like, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor te abençoe. E amanhã estaremos aqui para mais uma campanha. Amém? Um beijo, fique com Deus. E enquanto estivermos aqui, minha irmã, que ganhar o abraço gostoso de Jesus, chegar um dia na presença dele, ganhar um abraço gostoso do Senhor Jesus e ouvir: entra bendito do meu Pai, seja a sua grande missão. Mas enquanto estivermos aqui, vamos trabalhar para que toda a nossa casa se transforme na família do Salmo 128. Amém? Um beijo, fica com Deus.